Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. E como estamos a caminho, ainda somos bastante imperfeitos. Todos nós temos vícios, temos defeitos, os quais precisamos arrancar do nosso coração, pois são a erva daninha que impede a nossa felicidade. E o motivo da nossa reflexão de hoje são as palavras de Jesus no Evangelho de João. O Mestre diz o seguinte: as obras que eu faço em nome de meu Pai, estas testificam por mim. Vou repetir. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. É importante a gente lembrar que Jesus se referia a Deus como Pai. A maneira como as pessoas viam Deus, naquela época ainda era, a maioria da população era politeísta, e a única monoteísta era o povo judeu, que tinha o Deus como Jeová. Jesus abranda essa afeição do Deus dos hebreus, que era um Deus vingativo, cruel, mandava passar olho por olho, dente por dente, matar os inimigos, para um Deus que é um pai, que ama seus filhos, e apesar desse amor, ele precisa muitas vezes disciplinar o ser humano. Então, quando Jesus fala que as obras que eu faço em nome do Pai, essas testificam por mim, analisando isso, é vulgar, é normal. A preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres a que se prende, nominalmente, exaltando-se nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. Entretanto, na vida verdadeira, ou seja, na pátria espiritual, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Cada espírito traz consigo a história viva dos seus próprios feitos. E somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou o demérito de cada um. Então não adianta eu achar que sou uma sumidade, que eu sou um PhD, que eu sou um pós-gradado em alguma coisa, que eu vou chegar no céu numa situação privilegiada. Não. Lá os títulos terrenos não valem nada. Tem até uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, acredito que seja no capítulo 1 ou no 2º, é no 1º, onde Allan Kardec traz o depoimento de uma rainha de França, poderosa. Diz ela que quando chega no céu, viu em posições bem mais elevadas do que a sua, ela que se achava grande na terra, espíritos que eram seus serviçais, mas eram espíritos mais evoluídos. Então, vamos procurar fazer o bem, seguir as leis divinas, se quisermos chegar na pátria espiritual numa situação melhor do que quando lá partimos. Então, claro que com este enunciado, não desejamos afirmar que a palavra ou o conhecimento esteja desprovido de vantagens. Ele também é importante para a nossa vida aqui na Terra. Por exemplo, estamos vivendo um pós-Covid, pós-coronavírus, e ainda temos o coronavírus se alastrando na humanidade, e muita gente rejeitou o conhecimento dos médicos, dos cientistas, acreditando em bobagens como: se tomar vacina vai virar jacaré, e a vacina não faz bem, a vacina faz mal. Isso tem levado muitas pessoas a óbitos
em relação ao coronavírus, porque quem que o coronavírus, quais as vidas que ele vai ceifar? Quem que ele vai levar para a parte espiritual? É claro que é aqueles que não são imunizados. Então, é importante a gente lembrar que o conhecimento precisa ser adquirido para que possamos caminhar melhor pelo planeta. Mas a palavra de Deus, de Jesus, essa é o recurso divino que se torna indispensável para realizarmos a nossa passagem aqui no planeta. Então, que diríamos se um Salvador instituísse regras para a humanidade sem partilhar-lhe as dificuldades e os impedimentos? Por isso que o Cristo iniciou sua missão divina entre homens do campo. Viveu entre doutores irritados e pescadores rebeldes. Uniu-se a doentes e aflitos, comeu o duro pão dos pescadores humildes e terminou a tarefa entre dois ladrões. Mas será que ele acreditava que teria vida fácil? Não, né? Todos os enviados do Senhor não têm vida fácil. Todos os seus apóstolos, com exceção de João, acabaram sendo assassinados. Os cristãos que se seguiram por 3 séculos eram perseguidos, eram usados como iluminação nas festas do circo romano, onde eles eram colocados um elemento combustível e ateado fogo neles. E nós muitas vezes reclamamos das dificuldades que temos na vida. Se Jesus, que foi um espírito puro, que não tinha nenhuma dívida, já tinha quitado todas elas e havia chegado numa condição excepcional de ser mensageiro de Deus, sofreu injustiça sem reclamar. E nós, muitas vezes, quando somos atingidos pela justiça dos homens e a justiça divina, reclamamos, parecemos crianças chorando. Então, se nós queremos chegar à felicidade, não vamos esperar uma vida fácil, nem situações de evidência no mundo, não. Lembra-te de Jesus. Nasceu da manjedoura, morreu entre dois ladrões e foi criticado por muitos. E foi o espírito mais evoluído que passou na Terra. Então, para nós, um pouquinho de sofrimento vai fazer bem, porque nos ajuda a exercitar as nossas virtudes. Pense nisso, meu caro amigo e seguidor, e enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.